Olá meus amores, sejam bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor. Eu sou a Lina Leiria e hoje vou fazer uns rissóis de carne. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, apertar no sininho para receber as notificações. Então, sem mais demoras, vamos ver como eu faço os meus rissóis de carne. Para lá para a cozinha. Eu tenho aqui esta carne assada. Ela já está limpa, já tirei as peles e os ossos. Eu pesei, tem 860 gramas. E vocês perguntam assim, Dona Lina, que carne é essa? Neste caso é perna de peru. Vocês podem fazer com qualquer carne. Com frango, com vitela, com porco, qualquer carne. Neste caso foi uma perna de peru que eu assei. E já assei a mais para poder fazer estes rissóis. Também tenho aqui este molho, que é o molho da carne assada. Era o molho da perna do peru. Vou picar aquela carne junto com um bocadinho de chourição. Eu não tinha cá chouriço, vou pôr chourição. Vou também pôr um pezinho de salsa e vamos adicionando farinha aos poucos. Depois eu digo-vos quantas colheres de farinha é que eu vou. Agora vou despejar aqui o molho, já fervi. Vamos reservar a panela, que é onde eu vou colocar a carne moída. E vamos então coar este molho. Não vá conter aqui uns ossinhos, as folhas de louro. Então temos aqui o molho já coado. Então temos aqui a carne, a salsa e o chourição e o tacho aonde vamos colocar a nossa carne. Vamos pondo assim aos poucos. E vamos também colocando um bocadinho de salsa e um bocadinho de chourição. Vamos deixá-la assim. Estão a ver que se vê os bocadinhos da carne. Não podemos passar muito, porque se a passarmos muito, depois parece farinha. Parece tudo farinha, não sentimos a carne. Então, esta já é a última carne que eu aqui tenho. Vou colocar o resto do chourição e a salsa. E aqui colocamos no tacho. Vejam aqui no tacho, estão a ver a carne. E agora vou colocando molho aos poucos. Aliás, eu vou colocar este molho todo. Isto tinha aqui 300 ml de molho. E agora vamos levar ao lume. E vamos engrossar com um pouco de farinha. Vamos acrescentando assim a farinha em colheres. A minha farinha está peneirada. E vamos acrescentando assim, vamos espalhando. Por exemplo, 2 colheres de cada vez. Vou colocar mais 2. Agora começa a despegar do fundo do tacho. Quer dizer que a nossa farinha cozinhou. Eu no total coloquei 6 colheres de sopa de farinha mal cheias. Farinha de trigo normal. Então agora vamos colocar aqui a arrefecer. E agora vamos fazer. Vamos mesmo baixar assim a película, mesmo em cima do recheio, que é para não ganhar crosta. Então agora vou colocar aqui 1 litro de água, a casca de um limão, 50 gramas de margarina, sal, um pouco de sal. E para 1 litro de água vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vamos deixar ferver um bocadinho para as cascas de limão largarem o gosto delas ali na nossa água. Agora já ferveu aqui 1 minuto, não convém deixar ferver muito, senão a água vai evaporando e depois faz falta para a medida de farinha. Agora baixamos o lume, convém o lume estar no mínimo e vamos deitar a farinha toda de uma vez. Mexer muito rapidamente. Apesar de ela já descolar do fundo, isto é porque o tacho é antiaderente. Quando os tachos são antiaderentes, ela descola rapidamente do fundo, o que não quer dizer que esteja cozida. Vamos aqui amassar mais um pouco. Vamos batê-la mais um pouco.
Vamos fazer o teste. Pronto. Tirei um bocadinho com a mão. Ela já não cola na mão. Tá boa. Vou polvilhar aqui a bancada com farinha. Vou meter aqui a massa. E agora assim, vamos apertar aqui, que ela está bastante quente. Vamos esticá-la assim com uma espátula, para ver se ela arrefece mais depressa. A água é sempre o dobro da farinha. 1 litro de água, meio quilo de farinha. É como o arroz. Uma chávena de arroz, 2 de água. À medida que vão vendo, conseguem pôr a mão, amassem com a mão. Vou fazer assim uns rolos mais pequenos e colocar aqui assim de lado. Eu vou colocar aqui assim um bocadinho de película, assim só por cima. Porque ela vai arrefecendo e como nós não podemos trabalhá-la toda ao mesmo tempo, né? Ela vai arrefecendo e se não tiver tapada vai ganhar aqui uma crosta. Podem pôr um paninho, podem pôr assim uma película. Vamos retirando a massa e vamos tapando. Temos aqui o recheio da nossa carne. Estão a ver que bonito que ele está. E agora é só esticar a massa e começar a fazer o molde dos nossos rissóis. Eu tenho aqui estes moldes. São vários tamanhos. E nós escolhemos o tamanho que quisermos. Eu costumo fazer médios para as refeições e alguns pequeninos para aperitivo. Quadrados. O corte é como nós quisermos. Podemos cortar com esta parte e ele sai assim ondulado, como podemos cortar deste lado e sai liso. Eu, por vezes, o que é que eu faço? Corto-os de carne com a parte lisa, que é para cortar os de camarão com esta parte, porque assim quando estão na arca, eu sei que os lisos são de carne e os ondulados são de camarão. Então agora vamos esticando a nossa massa, fazer aqui umas tiras. Não há necessidade de fazerem os rissóis ou os croquetes, cozinharem a carne de propósito. Aproveitem sempre estes bocadinhos de carne que a gente tem, dá muito menos trabalho e aproveitamos estes bocadinhos de carne que às vezes andam no frigorífico e a gente não sabe o que é que há de fazer. Então agora eu vou fazer aqui uns rissóis médios e depois faço mais pequenos. Agora dobra-se, não é? E agora cortamos os nossos rissóis. Estão a ver que bonitos. Se eles às vezes abrirem uma pontinha, a gente calca e ela fecha. Olhem que bonitos. Estão a ver? Pronto, temos aqui estes pequenos. E vamos cortar estes pequeninos. Quero que vocês, eu até vou fazer assim, deste lado, para vocês verem bem. Podemos cortá-los assim, com a parte lisa. Podemos cortá-los assim, com a parte ondulada. Que lindos que eles estão. Estes são os pequeninos. Então, acabei agora de fazer os 3 últimos rissóis. Sobrou-me esta massa e a taça está vazia. Estão a ver? Se às vezes sobrar um bocadinho de carne, não vão estar a fazer mais uma massa por causa de um bocadinho de carne. O que é que fazem? Metem um bocadinho de pão ralado, enxugam um bocadinho mais a carne e fazem uns croquetezinhos. Então agora temos aqui os rissóis todos prontinhos, vejam a quantidade, e vamos passá-los por ovo e pão ralado. E depois no final, então, eu vou contá-los e vou-vos dizer quantos é que deu. Então eu tenho aqui 3 ovos. Vamos pondo aos poucos, não vamos pôr muitos ovos, porque depois podem sobrar. E a gente assim, eu vou começar com 3 ovos, se depois for preciso abro outros. Para já, começo com estes 3 ovos. Como veem, este tabuleiro aqui é o tabuleiro do meu forno onde eu costumo fazer os assados. E eu gosto porque isto vai levar bastante camadas de rissóis.
E eu vou me poupar de ir estar constantemente a lavar as mãos. Não é só o facto de irmos lavar as mãos, não é? É a perda de tempo. Cada rissol, que eu só meto aqui um rissol de cada vez no ovo, porque se a gente meter aqui 3 ou 4, depois se não formos rápidos, a massa começa toda a abrir. Então o que é que eu faço? Eu meto um de cada vez e tiro-lhe o excesso do ovo, sempre. A cada um deles eu faço isto. Assim. E vamos pondo assim, bem arrumadinhos, ali no pão ralado. Se a gente levar isto assim para o pão ralado, vamos ficar sem ovo num instantinho e vamos encher o pão ralado de grumos. Ou seja, os nossos rissóis vão ficar cheios de grumos do pão ralado. Então, agora vou-vos mostrar, puxar isto aqui mais para o centro para ver se vocês conseguem ver. Olha, a ideia é esta. Estão a ver? Eu já praticamente nem vou mexer neles, vou sacudi-los e pouco mais que isso. É só fazer assim, olhem. Estão a ver? Não precisei sequer de estar aqui. Por isso eu gosto, quando é para paná-los, gosto de um tabuleiro que eu possa abanar de um lado e do outro e que possa meter a maior quantidade de rissóis possível. Poupa-nos muito trabalho. E estes são os últimos rissóis, são os mais pequeninos, que eu deixei para o fim agora. São os mais pequenininhos. A quantidade de rissóis que eu panei, vejam este pão ralado. Nada de grumos, porque o segredo está, quando a gente passa o rissol no ovo, temos que tirar todo o excesso de ovo. Não podemos levá-lo a escorrer por cima do pão ralado. Então temos aqui os nossos rissóis. Estão aqui 42 rissóis médios e 12 rissóis pequenos. O pão ralado que sobra eu meto assim numa caixinha, uma tampinha e guardo para fazer uns panadinhos, qualquer coisa que a gente precise fazer panado. Eu vou fritar aqui no óleo uns rissóizinhos também para vocês verem. A parte da fritura também é uma parte importante. Não podemos ir lá mexer nos nossos salgados enquanto eles estiverem molezinhos. Né? Temos que deixá-los pelo menos fritar aí 1 minuto ou 2 para depois poder mexer neles, senão vamos parti-los todos que a massa está mole. É não colocar nada num utensílio durante os primeiros minutos, nem abanar o cesto, porque senão partimos os salgados todos. Também a parte da fritura é uma das partes muito importantes dos salgados. Se os rissóis estiverem frescos, que é o caso que não foram ao congelador, não, vamos ter uma temperatura aí de 160, 170. Se eles estiverem congelados, temos que ter um bocadinho mais. Quando eles caem no óleo, eles arrefecem o óleo. Estão congelados, arrefecem o óleo. Meus amores, estava aqui a pôr num prato, mas prefiro pô-los numa travessa. Está estreladiça a massa. Meus amores, espero que tenham gostado desta receita. Eu sei que há pessoas que me vão dizer mas eu queria os rissóis feitos do início. Mas os rissóis feitos do início é só estufar a carne e depois fazer o processo que eu fiz a seguir. Pôr a carne de um lado, o molho do outro, picar a carne, juntar um bocadinho de chouriço. E eu só faço rissóis cá em casa e croquetes, para nós, aqui em casa, quando tenho umas sobras de carne. E às vezes faço de propósito, às vezes asso mais um bocado de carne ou estufo mais um bocado de carne, já a pensar em fazer uns croquetes, ou uns rissóis, ou uma quiche. Vamos aproveitar então as nossas sobras, não é restos, é sobras, e vamos fazer assim uns salgadinhos, porque ter uns salgadinhos na arca, ter assim uns salgados caseiros, feitos por nós, que nós sabemos o que estamos a comer, é outra coisa. Desejo-vos um fim de semana abençoado. Beijinhos nos vossos corações, gratidão e até
ao próximo vídeo. Tchau!